Mateus capítulo 6. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga me espera. Vamos lá, ok? Muito bem. Diz assim então, ali está no telão, quem não tem ainda uma Bíblia, pode acompanhar a leitura. Eu vou estar lendo aqui na NVI, que diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, com o que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Outra tradução diz: não andeis ansiosos no lugar de preocupem-se. Verso 26, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Nem tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Verso 29. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos. Outra tradução diz ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Diga comigo, basta cada dia o seu mal. Diga de novo, basta cada dia o seu mal. Verso 35. Não, é isso aí. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que ela venha ao nosso coração, que ela produza o que o Senhor preparou e tem para nós nesta noite. Eis-nos aqui, meu Deus, não para questionar alguma coisa contigo ou com a Tua palavra, mas para dizer, meu Deus, como Samuel que disse: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Queremos receber tudo quanto o Pai tem preparado para nós nesta noite, por intermédio do teu Santo Espírito, Pai. Que a tua palavra, meu Deus, ela venha estar alojada ao nosso coração, fazer morada e enriquecer a nossa fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Eu ouvi certa vez de um pregador que, quando a mensagem está sendo ministrada, nós temos uma de duas ferramentas nas nossas mãos. Uma delas pode ser a enxada, outra pode ser a pá. A enxada é quando a gente faz esse movimento, a gente pega aí, crava ela no chão e puxa para frente, né? E a pá, a gente pega, levanta e joga para longe. Às vezes a mensagem é assim, ó. Está vindo a mensagem, diz: olha, a mensagem é para o fulano, a mensagem é para a Beltrana, a mensagem é para minha esposa, para o meu esposo, a mensagem é para o meu filho. Aí é uma pá. Mas quando é para nós, diz: olha, é para nós, é uma enxada, né? A gente está puxando e trazendo em nossa direção, a mensagem é para mim. Eu digo nesta noite que esta mensagem é para todos nós. Por quê, meus irmãos? Eu quero falar nesta noite sobre algo que Deus tem inquietado no meu coração,
a respeito da ansiedade, como lidar com a ansiedade. Eu digo que esse assunto é tão importante, como também é importante a salvação que Jesus pregou, ministrou, João Batista ministrou, os apóstolos ministraram e também falaram a respeito da ansiedade. Por que Jesus fala a respeito da ansiedade? Por que Paulo em Filipenses fala a respeito da ansiedade? Porque o apóstolo Pedro também narra e fala a respeito da ansiedade. Porque no livro de Salmos, Salmo também é um livro que fala e aborda esse assunto, porque ele tem tudo a ver conosco e ele pega na nossa vida. Sabe que a Organização Mundial da Saúde diz que 70% das pessoas internadas em hospitais e clínicas estão lá por causa da ansiedade. Os próprios psicólogos afirmam, que é a doença mais perigosa do século, é a ansiedade. E o que é ansiedade? A palavra a palavra ansiedade no seu termo original, significa estrangulamento. É como alguém pegar você pelo pescoço, sufocar e não conseguir respirar, não conseguir puxar o ar. É um dos grandes males da nossa época. E o próprio Senhor Jesus está falando a respeito disso, sobre o cuidado das coisas aqui. E Jesus, no seu ministério, ele aborda e ele traz esse assunto, E essa ansiedade que traz nervosismo, gera e produz o medo, a apreensão, a preocupação, Gera tudo isso no ser humano, produz isso no ser humano. A ansiedade, ela entra na nossa alma e pode não apenas destruir, mas pode fazer e gerar doença no organismo, no corpo. O corpo vira a definhar por causa da ansiedade. Vai desembocar, vai levar a algum tipo de doença, ou a doença, como alguns chamam, a doença psicossomática. E agora, meus irmãos, a ansiedade realmente ela é um estrangulamento, tira o nosso oxigênio, corta o nosso fôlego, nos asfixia. A ansiedade, ela rouba e tira também as nossas forças. A ansiedade embaça os nossos olhos e não nos permite enxergar as coisas e nos tira do presente para nos colocar no futuro de um problema que ainda não existe. Geralmente a ansiedade é essa, é uma preocupação com o dia de amanhã. O que vai ser? E agora, o país que está enfrentando essa crise, como é que vai ser? E a minha empresa onde eu trabalho, e como é que está indo as coisas, da minha empresa mesmo, meu trabalho, que eu trabalho por conta, como vai ser, como é que vai ser realizado isso? Então, ela tira a gente do presente e faz com que nós venhamos querer ter uma perspectiva lá do amanhã e do futuro. E Jesus já estava preocupado com isso, para cuidar da nossa vida. Amados, ansiedade é um mal que atinge todos. Atinge o pobre, atinge o rico, atinge os doutores, atinge também os analfabetos, atinge homens, mulheres, adultos e até as crianças já estão vivendo com ansiedade também. Agora, o que é e qual é a raiz da ansiedade, meus irmãos? A ansiedade é a ausência de comunhão com Deus. É falta de intimidade com Deus. A falta de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, abre porta para a ansiedade entrar. A ansiedade veio a existir por causa do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos de Deus na sua vida. O pecado entrou e trouxe ao ser humano inquietação, o dia de amanhã. E aí aquelas perguntas, por que isso não está dando certo? Como é que vai ser amanhã? E Jesus nos alerta, meus irmãos, aqui em Mateus, capítulo 6, em versículo 25 em diante, também em outros evangelhos também são mencionados, nas cartas também são mencionadas. Jesus nos alerta para nós não vivermos ansiosos com respeito ao dia de amanhã. Quanto ao que havemos de comer,
quanto o que havemos de beber, ou até mesmo com o que precisamos nos vestir. É aquela ansiedade que a dona de casa tem uma festa para ir, e aí de repente, que roupa é que eu vou usar? Qual é o calçado que eu vou usar? E não é problema que não tem, tem. Mas tem que ter uma roupa nova. E aí vem aquela pressão, eu preciso, eu tenho que ter. A minha colega comprou tal coisa, o meu colega tem tal coisa, e eu não tenho. Eu tenho que comprar, eu tenho que adquirir. Ah, todo mundo na escola tem celular. E a criança não tem ainda, eu tenho que ter meu celular também. Vai criando uma ansiedade já nas crianças. Vai gerando uma ansiedade. Então, são preocupações. Qualquer tipo de necessidade gera uma ansiedade. Agora, meus irmãos, com relação à ansiedade, nós não administramos o futuro. O futuro, o amanhã, está na mão do Senhor, amém? O amanhã pertence a Deus e não a nós. Não é porque não chegou ainda, eu vou já administrar o amanhã. Está na mão de Deus. Por acaso, alguém sabe quantos anos você vai viver? Você vai colocar na sua agenda: eu vou viver até os 89 anos, 8 meses, 5 dias e 3 horas. Você não sabe quanto tempo você vai viver. Você não sabe se vai ter plena saúde daqui 10 anos. Você não sabe se daqui 10, 20 anos estará dentro de um caixão, estará morando no cemitério, ou se vai ter longa vida. Nós não sabemos. Meus amados, o dia de amanhã, ele não pertence a nós. E nós não podemos administrar o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nós não administramos o futuro. E nós não podemos e não devemos sofrer por alguma coisa que ainda não aconteceu. E o temor é aquele: mas e se acontecer? E aí Jesus está advertindo, exatamente: não andem inquietos, não andem ansiosos, por causa do dia de amanhã. Eu pergunto, porventura, nós não somos assim por natureza, de vivermos ansiosos e preocupados, enquanto o Senhor, na sua palavra, nos garante que Ele tem cuidado de nós? Não é o que Paulo escreve a respeito disso, lançando sobre ele o quê? A vossa, porque Ele tem o quê? Cuidado de nós. Meus amados, deixa eu lhes dizer outra verdade. Primeira delas, que nós não administramos o futuro. A segunda verdade é que a ansiedade é inútil, pois além de não nos ajudar a resolver o problema de amanhã, ela vai nos enfraquecer e tirar as forças que nós poderíamos ter para lutar amanhã. Terceira verdade, a ansiedade, meus irmãos, ela é incoerente, porque muitas vezes sofremos hoje por algo que jamais vai acontecer. Disse alguém que 70% ou 80% das pessoas que andam ansiosas, e o problema pela qual ela está ansiosa nunca chegou, nunca veio até a sua vida. Então esteve preocupada, ansiosa por algo que nunca existiu, e algo que nunca iria existir. Também, a ansiedade, ela multiplica o sofrimento. Meus amados, se tivermos que enfrentar o problema, a ansiedade nos leva a sofrer 2 vezes. Por quê? Sofremos antes, quando o problema ainda não chegou, e depois vamos sofrer exatamente quando o problema chegar, e nós temos que encará-lo frente a frente, face a face, estarmos diante do duelo da situação que vamos viver, ok? Também outra verdade, a ansiedade é um ato de incredulidade. Por quê? Porque ficamos ansiosos, meus irmãos, e aí nós duvidamos de Deus, que é poderoso o suficiente para cuidar da nossa vida. Aonde a ansiedade se instala, a fé, ela não tem espaço para agir. Ansiedade e fé não combinam, não é a mesma coisa. Elas se opõem. A fé é oposta à ansiedade. A ansiedade é inimiga da fé, porque se a fé está presente, a ansiedade não está. Se a ansiedade está presente, a fé não está.
Os dois não estão juntos, misturados. Mas um vai estar governando e reinando, o nosso coração e a nossa alma, ou o outro vai estar governando. Ou eu vou andar por fé, e eu vou viver por fé, ou eu vou viver por ansiedade, vou padecer e sofrer por ansiedade. A ansiedade é um ato de incredulidade. Nós ficamos ansiosos porque duvidamos de Deus. Ele é poderoso o suficiente, meus amados, para cuidar da nossa vida. Por isso, o Senhor Jesus frisou: não se preocupe ou não andem ansiosos com a sua própria vida, quanto que a vez de comer, beber, nem com o próprio corpo, nem quanto ao que vestir. E aí ele pergunta: a vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? E aí ele nos passa uma lição, diz o seguinte, no verso 26, observem as aves do céu, não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Então, meus amados, a ansiedade é um veneno. Agora existe um antídoto para esse veneno chamado ansiedade. E Jesus ensina que um dos antídotos para vencer a ansiedade, ok, é olharmos para a criação. A criação é um antídoto para a ansiedade. Por quê? Jesus diz o seguinte: os pássaros não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Mas Jesus diz uma verdade: mas o Pai os alimenta. Mas Deus os alimenta. E a pergunta do Senhor Jesus: vocês não valem mais do que as aves? Vocês não valem mais do que os pássaros? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você vale mais do que um pássaro? Diga para ele: você vale mais do que um pássaro. E essa ansiedade, meus irmãos, por que se ele está tendo cuidado de mim? É como alguma vez já falei aqui, é como uma criança de 2 anos, ela está preocupada. E aí, pai, será que vai ter dinheiro para minha fralda? Será que vai ter dinheiro para comprar Nescau? Será que vai ter dinheiro para mamadeira? E, pai, eu não dormi a noite inteira, preocupado se vai ter leite para mim tomar. A criança não está nem aí. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que quem vai entrar no céu tem que ser como criança. Porque a criança, ela tem total dependência do pai. É assim ou não é? Quando você foi se preocupar, quando você deixou de ser criança. Você deixou de ser bebê. E coisa boa ser bebê, não se preocupa com nada. Está aqui, você veio para o culto com um monte de pensamento na cabeça, um monte de preocupação, coisa que você não tinha nenhuma preocupação quando era bebê. E aí Jesus tenta nos falar e nos dizer o seguinte: não andem ansiosos, não fiquem ansiosos, não se preocupe, o Pai está cuidando de você. Meus irmãos, meus amados, nós temos que entender a respeito desse princípio da paternidade, a paternidade divina e o cuidado que Deus tem conosco. Mas às vezes o meu cuidado é tão grande, que eu não preciso. Alguém está cuidando de mim. Alguém está tendo cuidado com a minha vida. Alguém está tendo zelo para com a minha vida. Pois é, um Deus tão amoroso e tão grande, tão poderoso, que teve o cuidado de nos salvar, nos livrar do inferno e da condenação, por causa da nossa rebelião e a nossa natureza pecaminosa. É o mesmo Deus que tem o cuidado e a preocupação com a nossa vida, o nosso sustento, o nosso alimento, a nossa roupa e o nosso vestir. Por acaso, o que te tira o sono de noite é o quê? Preocupações. Como é que eu vou fazer? E a conta amanhã? E se eu receber ordem de despejo? E se porventura minha mãe morre? E agora o que eu vou fazer? E a mãe está cheia de saúde. Está até fazendo academia lá, corpo forte. Ele está preocupado com a morte da mãe. Às vezes, meus irmãos, essas preocupações que sugam, que roubam, que extraem e que tiram o propósito que Deus tem sobre a nossa vida, fica lá sugando, tirando, extraindo e gerando ao nosso coração incredulidade, por não estarmos confiando no braço forte e poderoso do nosso Deus, que Ele tem
cuidado de nós, diz a palavra de Deus. Procure, leia a Bíblia. E você vai ver quantas vezes é mencionado que Deus tem o cuidado, Deus manifestou o cuidado com o seu povo. A Bíblia menciona também o próprio Senhor Jesus, nas suas verdades, trazendo a nós, ele diz o seguinte: olhem para os lírios do campo, uma das flores mais belas no campo. Não se vestem garbosamente, e eles não trabalham nem fiam. No entanto, Salomão, grande homem rico, em toda a sua glória, não conseguiu se vestir como os lírios do campo vestidos pelo Senhor. É uma lição que o Senhor Jesus manda a gente olhar para o céu, para as aves, para os pássaros, e lembrar que elas estão debaixo do cuidado de Deus. E manda-nos olhar também para a terra, para o chão, para o campo, olhar para as flores e observar que Deus está vestindo com beleza, com formosura e com encanto. E observe a pergunta de Jesus: não valeis vós muito mais do que os lírios do campo, do que as aves do céu? E Paulo, meus amados, diz que nós não devemos andar ociosos ou ficar ociosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele escreve, nos deixou registrado: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não disse: olha, você só pode se preocupar com isso, com isso, com isso. Agora, as demais coisas, vocês podem. Sim, vocês podem se preocupar e andar ansiosos. Não. O apóstolo dos gentios, ele escreve: não andeis ansiosos por coisa alguma. Meus amados, andar ansioso é pecado. Você não vai encontrar na Bíblia: ansiedade é pecado. Quem for ansioso ou ansiosa vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a falta de fé, sim, é condenação. Porque eu não estou dependendo em Deus, eu estou dependendo de mim. Eu estou na minha dependência. O próprio Senhor Jesus, aliás, Tiago mesmo diz: olha, vocês vão dizer, eu vou para tal lugar, vou fazer tal coisa, vou negociar, e ele disse: vocês estão pecando desta maneira. Porque, pelo contrário, ele deve dizer: se Deus quiser, eu vou. O controle está na direção de Deus. O controle está na mão do Senhor. Ele conhece as nossas necessidades, antes mesmo de nós apresentarmos a Deus a nossa necessidade. Antes de você dobrar os teus joelhos para orar a Deus e clamar ao Senhor, buscando uma solução e uma resposta, Deus já sabe o que você vai pedir. Deus já conhece o que você vai falar. Mas Deus está ali na espera de ouvir de você como um filho, que chega um pai amoroso para buscar dele socorro, e buscar dele ajuda, e buscar dele resposta. Meus amados, eu fico encantado por um Deus que se preocupa com algo tão grande que é a minha salvação, se preocupa também com a inquietação do meu coração e da minha alma. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo isto: antes, em tudo sejam os pedidos de vocês conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Ele, meus amados, conhece as nossas necessidades. E deixa eu dizer algo também, que a ansiedade e oração se opõem uma à outra. Assim como também a água e o fogo se opõem. Como água e fogo se opõem, assim também ansiedade e oração. Quando eu vou para a oração, eu saio dali aliviado, porque eu entreguei o meu fardo ao Senhor, porque depositei a Deus aquilo que me estava sendo sobrecarregado. Aquilo que estava sendo um fardo sobre a minha vida, na oração, eu saí dali aliviado. Portanto, meus amados, é uma oposição, fogo e água, é uma oposição também oração e ansiedade. Por que estou ansioso? A resposta vem porque talvez realmente eu não estou orando. Eu não estou colocando diante do Senhor. Eu não estou entregando a Deus a minha ansiedade. Eu posso até fazer uma reza automática, no piloto automático da minha religiosidade, e eu sair dali ansioso da oração, mas na realidade eu não orei. Porque orar, meus irmãos, é confiar. Quando eu oro, é porque eu confio. Se eu clamo ao Senhor, é porque eu estou
confiando plenamente no Senhor e na operação poderosa da sua mão forte. Ansiedade e oração, elas se opõem uma à outra. O apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? O motivo é que a Bíblia diz o seguinte, porque ele tem o quê? Porque ele tem o quê? Diz para o seu irmão, lança sobre o Senhor a tua ansiedade. Agora diz para ele, por quê? Diga aí para ele, porque ele tem cuidado de ti. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Amados, se nós cremos, nós seremos um povo muito abençoado, que sabemos descansar em Deus. Quem sabe você veio para a igreja hoje estressado, você teve um final de semana difícil, conturbado, mas eu quero dizer, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará uma promessa do Senhor. Eu digo mais ainda, meus irmãos, por mais ansioso que você esteja, por mais ansioso e preocupado que você possa estar, nada vai mudar através da ansiedade. A tua preocupação, a tua ansiedade não vai mudar nada, não vai alterar nada. A ansiedade nunca vai te fortalecer para o amanhã, mas vai te enfraquecer para o dia de hoje. Então o dia de amanhã, entrega na mão daquele que vai fazer o amanhã, porque o amanhã não chegou e o amanhã não existe ainda. Vai existir amanhã, porque o Senhor vai fazer o sol brilhar. Amém? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, e quem faz o amanhã é o Senhor. Quem está no controle do dia de amanhã, é você ou é o Senhor? É os teus temores? É o que você está preocupado, que vai construir o dia de amanhã, ou é Deus que vai construir? Se Deus vai construir, consagra o Senhor os teus planos, Ele vai te estabelecer para o dia que virá. Ele não veio, mas virá esse dia. Mas já está estabelecido, está preparado para o Senhor nosso Deus. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa, menos em Deus. Ansiedade é o resultado natural de centralizarmos a nossa esperança em qualquer coisa menor que Deus e a sua vontade para nós. Quando eu estou centrando no meu Deus, eu sei que as coisas estarão dentro do controle e da direção de Deus. Nós precisamos levar as nossas preocupações para Deus, e não para a cama, e não para o travesseiro. Eu não devo levar as minhas inquietações para uma outra pessoa, para que eles venham cuidar de mim. Mas eu devo levá-las ao Senhor, porque Ele que tem o controle, é Ele que tem a direção. E Deus não vai virar as costas. Levar a preocupação para a cama é dormir com uma carga em cima das costas. É continuar com a carga e levando a carga nas costas. Mas vamos lembrar o que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que eu faço com a minha ansiedade? Eu vou a Jesus. Eu vou ao Senhor Jesus. Eu vou àquele que levou sobre si, não somente a minha ansiedade, mas levou também os meus pecados. Aquele que me redimiu, aquele que mudou a minha vida, aquele que me deu um novo destino, aquele que colocou o seu Santo Espírito na minha vida, aquele que colocou um novo cântico nos meus lábios, aquele que tirou a cegueira dos meus olhos e me fez enxergar algo melhor. O começo da ansiedade é o fim da fé. Começou a ansiedade, terminou a fé. A fé chegou, a ansiedade foi embora. O que vive em você? Fé ou ansiedade? Pastor, é uma mistura. Não, ou está um ou está outro. Um ou outro está ocupando a tua mente, teu pensamento, né? Está ocupando a tua vida. Aonde chega a ansiedade, a fé vai embora. Aonde a fé vem, a ansiedade vai embora. Ok? Mentes e corações inquietos vão tomar decisões incertas e não vão conseguir se firmar na graça de Deus. Agora, meus irmãos, olha o que diz lá em Salmo 55, verso 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá.
nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lucas capítulo 12, versículo 22, disse aos seus discípulos: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, nem pelo que haveis de vestir. Jesus está agora repetindo através de Lucas a mesma expressão, o mesmo cuidado. Observe que Paulo está escrevendo a Timóteo, capítulo 6, verso 8, diz assim: tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contente. E Davi também nos ensina, meus irmãos, uma receita para a cura da ansiedade. Quando ele escreve no Salmo 37, e o versículo 5, ele nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele que diz que nós devemos agradar ao Senhor, agrada-te do Senhor teu Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do teu coração. Salmo 37, verso 4. Nós temos, meus amados, que termos coragem para entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e descansar nele, porque a Bíblia diz que Ele tudo fará. É o que nos diz no verso 5 do Salmo 37 e também no versículo 7. E o mesmo Deus, meus amados, que está na sala do comando do universo, é o mesmo Deus que se importa do comando da nossa vida, que está na direção da nossa vida. As nossas crises nunca, jamais pegarão Deus de surpresa, porque Deus está no controle, Deus está na direção, e Ele pode. Você acha que para Deus é um problema difícil demais resolver o que você está passando? Para Deus nada é. Ele é poderoso para fazer, diz a palavra, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele, que opera e atua em nós. Ansiedade, meus irmãos, também é um problema de foco, é um problema de visão. Quando nós colocamos os nossos olhos no problema e deixamos de colocar os nossos olhos no Senhor, quando colocamos o nosso foco em Deus, nós não vamos estar ansiosos, mas pelo contrário, estaremos seguros e estaremos abrigados, estaremos confiantes. Aquele que no Senhor confia, a Bíblia diz que jamais será envergonhado. Segurança em Deus é olhar para Deus. Agora, insegurança é olhar para o problema e deixar de olhar para Deus. Para quem você está olhando? Para que lado você está olhando? Estamos olhando para Deus ou estamos olhando para o problema que ainda não existe, mas que porventura pode ser que venha a existir no dia de amanhã, que ainda não chegou? Como nós estamos convivendo? Também, meus irmãos, a ansiedade nos coloca numa prisão. Então não deixe o seu coração ser prisioneiro da ansiedade. Ansiedade é como uma milícia, como uma polícia, como um grupo que chega e amarra você, coloca algemas em você, coloca você atrás das grades, você está prisioneiro. A ansiedade faz isso com a pessoa. Tira a liberdade, tira os sonhos. A pessoa já não consegue mais viver. Ela é prisioneira da ansiedade. Ela está sendo prisioneira dos seus temores, daquilo que pode vir a acontecer. Meus amados, a ansiedade nos coloca numa prisão. Você não pode ser prisioneiro da ansiedade. Por isso que o Senhor Jesus disse: não andem ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo também nos fala isso. Pedro também fala sobre isto. A Bíblia diz, meus irmãos, em Provérbios, capítulo 12, verso 25. Provérbios 12, 25, diz que a ansiedade no coração abate o homem. A ansiedade dentro do meu coração me abate, me entristece, me tira o prazer de viver, me tira a alegria, me rouba a alegria e saqueia os meus sonhos. Eu já não vivo, sou prisioneiro. Eu sou agora alguém que estou aprisionado, atrelado, amarrado à minha ansiedade. Mas a Bíblia diz também em Provérbios
A Bíblia diz, Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração abate o homem. Mas Provérbios 14, 30 diz que o ânimo sereno é vida no corpo. E a Bíblia também diz em Provérbios 17, 22, que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. E esse espírito abatido é fruto de ansiedade que nos persegue. Então quero dizer nesta noite, tire os teus olhos das circunstâncias e coloque naquele que tem o poder sobre todas as circunstâncias e tem o controle das circunstâncias na sua mão. Amém? Então digo nesta noite, não entre na caverna da ansiedade que pode te levar à depressão, né? Mas diga à sua alma, fale com sua alma, como o salmista no Salmo 42, ele fala com a sua alma no versículo 11, e ele faz aquela pergunta: por que está abatida a minha alma? Por que tu está abatida, minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Ele faz duas perguntas, são dois questionamentos. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E aí ele traz a resposta dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Ele é meu auxílio e Ele é meu Deus. Mas Ele mesmo faz essas perguntas: minha alma, por que tu está te abatida? Por que tu estás abatido? Minha alma, por que tu está perturbada dentro de mim? Diz ele: não tem razão, não tem motivo para ser assim. Espera no Senhor, esperarei no Senhor e ainda louvarei, porque Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus. Agora, meus irmãos, a origem da ansiedade, meus irmãos, quando a nossa fé começa a definhar. A ansiedade nasce na falha da nossa fé, quando a nossa fé já não está mais operosa. Aonde começa a ansiedade, termina também a fé. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, mas buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que são todas estas coisas? São as preocupações do amanhã. Comer, vestir, os problemas modernos, a tecnologia e tantas outras coisas mais. Nós não podemos mudar nada através da ansiedade, mas tudo nós podemos mudar, meus irmãos, através da fé em Jesus. Nós podemos atuar e trabalhar confiando plenamente no Senhor. Amém? Porque a ansiedade, ela pode prejudicar aquilo que Deus tem preparado para nós. A ansiedade, ela obstrui aquilo que Deus tem para a nossa vida. A ansiedade pode nos levar a tomar outros caminhos que não são os planos que Deus tem para nós. E a palavra do Senhor diz que o Senhor tem planos para nós, e são planos perfeitos. O Senhor que diz: eu sei que planos tenho para vós, planos de bem e não de mal. Mas a ansiedade nos faz levar por outros caminhos que não são os caminhos trilhados e preparados pelo Senhor para nós. Amém? Quando estamos ansiosos, é uma prova que nós não estamos vivendo absolutamente na dependência de Deus. Nós queremos depender, sim, dos nossos planos, sim, da nossa vontade. Agora, esperar em Deus, irmãos, é terrível para uma pessoa ansiosa. Ela não sabe esperar. Ela não consegue esperar em Deus. Ela não consegue. A sua alma está em tanta turbulência, ela não consegue. Aquilo é aflição. Ela quer tirar da mão de Deus o controle, dizer: Deus, me dá o controle, eu quero dirigir. Deus, me dá a direção, eu quero dirigir. Uma pessoa ansiosa é assim. Se Deus está no controle, Deus está na direção da tua vida, descansa nele, meu amado. Deixa Ele conduzir, deixa Ele levar. Amém? Consagra os teus planos ao Senhor, e a Bíblia diz: e Ele te estabelecerá. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. E lá explica por quê. Porque Ele tem cuidado de vocês. E Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 6, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Meus amados, Ele tem cuidado de nós. Ou eu creio, ou eu não creio. Ou eu creio só de boca, ou eu vou crer de coração, que realmente Ele tem cuidado de nós. Você crê que Deus tem cuidado da sua vida? Você crê que Ele pode
cuidar da sua vida? Quem sabe você diga, não, mas Deus só cuida do universo, do planeta Terra, da minha vida eu sou tão pequeno. Meus amados, a Bíblia diz o seguinte, que até o cabelo das vossas cabeças estão contados. Até o nosso cabelo, eles estão contabilizados. Porventura, um Deus que conta quantos fios de cabelo tem, não vai ter o cuidado com toda a nossa vida? Por acaso, porventura, alguém de vocês um dia parou para contar quantos fios de cabelo tem? Aos filhos de vocês, uma mãe que é tão cuidadosa, um pai que é tão zeloso pelo filho, já chamou o filho, vem cá, por favor, deixa o pai fazer a conferência de quantos fios de cabelo você tem. Nós não cuidamos disso. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus tem o controle de todas as coisas, e o cuidado de todas as coisas. Nós precisamos aprender a esperar em Deus e a confiar estritamente no seu poder, no seu cuidado e no seu amor. Precisamos entregar também, aprender a entregar o fato que nos aflige e saber esperar em Deus, saber aguardar em Deus. Se nós vivemos pela fé, tudo, meus amados, vai ser pela fé. Abraão, a Bíblia menciona que ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé, mas ele teve que aprender a esperar, e não esperar pouco tempo, ele esperou muito tempo. Meus amados, quanto mais perto de Deus, menos ansioso eu vou estar. Quanto mais longe de Deus, mais ansioso eu vou estar. Quanto mais próximo de Deus, mais confiante estarei. Quanto mais longe, mais distante estiver de Deus, mais ansioso, mais preocupado eu vou estar. Tudo na vida, meus irmãos, é assim. E temos que cuidar. É como que a tua vida fosse uma grande, uma enorme empresa. E eu digo, se você não confiar no Senhor, essa empresa vai à falência. Essa empresa vai fechar e ela vai falir. Mas se essa empresa, que é a tua vida, você confiar ao Senhor, vai tudo bem, porque Ele está no controle e Ele está na direção. Amém? Agora, como Deus faz quando lançamos a Ele a nossa ansiedade? Meus amados, vamos lembrar no Salmo 42, verso 5, a qual já lhes mencionei, quando Davi ele escreve, por que te abates, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação que há na sua esperança. Temos o exemplo de Davi que confiou no Senhor. E como foi a sua vida? Como foi organizada a sua vida? Foi tudo bem, porque Deus estava no controle e Deus estava na direção. Às vezes a ansiedade é o medo do que vai acontecer que nem chegou ainda. Mas Provérbios 12, 25, eu repito para vocês esse texto, que diz, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E vamos lembrar também do rei Josafá, quando ele estava sendo perseguido pelos moabitas, pelos amonitas e pelos moradores de Seir. Se levantaram contra Josafá. O que fez Josafá? Ah, meu Deus, e agora o que vai ser da gente? Ah, nós estamos perdidos, nós vamos morrer. Gente, foi bom conhecer vocês, agora a morte está chegando. Ele, meus irmãos, que deixou registrado a sua palavra em 2 Crônicas 20, 20, que diz o seguinte, crede no Senhor e estareis seguros. E ele escreve no momento de turbulência, ele escreve no momento de dificuldade. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, quando diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, ele está dentro de uma cadeia, ele está preso, ele está aprisionado por causa do evangelho, de pregar o evangelho, mas ele escreve isso porque está na confiança em Deus, ele não está reclamando, ele não está xingando, ele não está dizendo, eu não aguento mais a vida, isso não é vida de um servo de Deus, isso não é vida de um missionário, mas pelo contrário, é ele que escreve em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, curando a alma, tirando a ansiedade, restaurando a confiança em Deus. Meus amados, porque uma pessoa, por mais ansiosa que esteja, disse o Senhor Jesus, não pode aumentar um côvado na sua altura. Por mais ansioso que esteja, não pode aumentar uma hora a mais na sua vida, no percurso da sua vida. Ah, meus amados, a ansiedade só nos faz realmente sofrer. Mas precisamos em Deus confiar. Como sofre uma pessoa ansiosa? Eu chamo vocês a atenção para uma pessoa no Novo Testamento, Evangelho de João, que é Marta. Marta, irmã de Lázaro, irmã de Maria. Jesus vai na casa delas, da casa daquela família.
E Marta lá está ansiosa, preocupada, fazer comida, arrumar casa, correria daqui, correria dali, e a irmã não faz nada. E aí ela pergunta para o Senhor: Senhor, tu não te importa que a minha irmã não esteja comigo, não esteja me ajudando? E aí Jesus diz para ela: Marta, Marta, por que te preocupas tanto? Uma coisa só é necessária. Mas a tua irmã escolheu a melhor parte. Uma pessoa que não estava ansiosa, estava aos pés do Senhor confiante e não estava preocupada com nada. E uma pessoa ansiosa, dentro de casa, Jesus ali dentro, mas tanta preocupação e tanto cuidado. Quem aproveitou mais foi aquela mulher que esteve aos pés do Senhor Jesus. E nesta noite, nesse domingo abençoado, deixamos a nossa casa, enfrentamos a chuva e viemos para a casa do Senhor adorar e dizer: vale a pena deixar a ansiosidade de lado, deixar a ansiedade de lado e vir estar aos pés do Senhor Jesus. Essa Marta também, que já tem uma tendência de ser uma pessoa nervosa por ansiedade, por gerar a ansiedade gerando nos seus nervos, no seu estado emocional. Ela que questiona e diz: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava ansiosa: Jesus tem que estar aqui. Eu quero Jesus aqui, olha, e já sai culpando, porque o coração dela, a mente dela estava trabalhando tanto, estava tão preocupada, estava tão ansiosa, que nem sequer se alegrou, porque Jesus estava chegando naquele lugar para fazer um milagre maior. E Jesus, meus irmãos, não estava ansioso, porque ele sabia o que ia fazer. Depois de 4 dias que Lázaro estava morto, Jesus vai ao cemitério e vai lá e ressuscita um morto que já estava em estado de putrefação. Mas ele é poderoso, ele sabe o que faz. Quem sabe você diga: olha, as coisas não estão dando certo, já era para ter acontecido, as coisas não andaram, está tudo travado, e eu não sei o que vou fazer. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está nem aí com a minha vida. Mas Ele está no controle, sim. Ele está na direção. Agora, meus irmãos, vamos ao Senhor fazer aquilo que Paulo ensina e Pedro também diz, lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, e vamos levá-lo em oração. Diz que tudo sejam conhecidas diante do Senhor, as vossas necessidades diante do Senhor em oração. A oração vence a ansiedade. Quem ora bastante, vive bem. O que determina, meus irmãos, a paz é a presença de Jesus no nosso barco, e não é o temporal que está fora do barco. Não são as tempestades que estão acontecendo, não é a crise que está chegando e assolando a minha vida, mas é o seguinte: se Jesus está no barco, está bem, está tranquilo, deixa a tempestade surgir, deixa a crise chegar. Se Jesus está no controle, na minha casa não vai faltar nada, porque Ele é o Senhor, Ele tem a direção, Ele tem o controle de tudo. E a ansiedade rouba a nossa paz. E Jesus diz em João 14, Jesus prometeu paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Ele não disse: eu vou deixar a minha ansiedade com vocês. Não, Jesus não tinha ansiedade. Jesus tinha confiança. Jesus estava confiante. E Jesus passa para eles a segurança. Meus amados, como escreveu também Isaías 60, versículo 1, Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz. O problema, meus amados, o problema da ansiedade está na ausência da confiança que nós temos no Senhor. E vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus, já para nós encerrarmos, vamos lembrar as palavras do Senhor Jesus, que diz em João capítulo 15, e o versículo 5, ele diz o seguinte: sem mim, nada podeis fazer. O Senhor Jesus disse isso, e eu repito para vocês. Disse o Senhor Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Não adianta andar ansioso. Deixa Jesus no controle. Permita Jesus estar na direção. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Agora com Jesus, nós podemos sim realizar e fazer. Observe o que Jó escreveu. Depois de ter passado por uma crise na sua vida, uma crise existencial, e foi crescendo a sua confiança em Deus, e ele escreveu em Jó 42, verso 5, Bruna já passa para cá por gentileza, diz assim:
Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Vamos lembrar de Ana também, que orou ao Senhor e colocou o desafeto, colocou a sua tristeza e colocou a sua alma angustiada diante do Senhor em oração. A resposta foi que ela teve a resposta, ela obteve a resposta da sua oração. Ela descansou no Senhor. E depois de descansar no Senhor, Deus responde, Deus respalda e Deus ouve a sua oração. E ela se torna uma mulher alegre, uma mulher que era deprimida, uma mulher que era triste. Meus amados, Asaf também, quando escreve o Salmo 73, ele mostra a sua confiança na soberania de Deus, até o momento em que ele entra no templo e passa a orar. Ele estava angustiado, ele mostra a aflição do seu coração, e ele disse: tudo isso eu enfrentei, até que eu entrei no teu templo e no teu santuário e orei a ti. Após o momento da oração, a sua alma é lavada, a sua confiança é restaurada, e ele volta a sorrir. Meus amados, à medida que nós vamos confiando no Senhor, à medida que nós vamos colocando em oração a nossa ansiedade, todo medo, toda ansiedade que está em nós, ela vai embora. E Jesus disse: não fiquem ansiosos, porque a ansiedade, meus amados, é inútil. E Jesus ensinou isso. O resumo de Mateus capítulo 6, verso 25. Jesus estava dizendo o seguinte: gente, a ansiedade é inútil para a vida dele, para a vida de vocês. E vamos lembrar, meus irmãos, a palavra de Deus, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, fique quieto, aguarde, espere em mim, descanse na providência de Deus. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é buscar a Deus, é buscar o seu reino, é buscar a sua justiça, porque a oração vence a ansiedade, e o cuidado que Ele tem por nós. Mateus capítulo 10, versículo 29, não se vende 2 pássaros por um cetil, não se vende 2 pássaros por R$1. 2 pássaros por um cetil, R$1. E a pergunta, quem está perguntando? Jesus. Vocês valem mais do que esses pássaros. E olha a expressão que Jesus coloca ali: nenhum deles. Qual é o pássaro mais barato? Não tem, pastor, nem tem preço. Um pardal. Nenhum pássaro, nem um pardal cai da terra sem a vontade do vosso Pai. Guarda isso no teu coração. Nenhum pássaro, nenhum pardal cai sem a vontade do vosso Pai. Para um pássaro cair, tem que ter a vontade de Deus e a assinatura de Deus lá embaixo. E não se vende 2 pardais por R$1. Você tem R$1, você não vai comprar 2 pardal. Você vai comprar bala, chiclete, ou um picolé, ou 2 sacolé. Vocês não valem mais do que um pássaro? Pois é. Mas Jesus diz o seguinte, que nenhum pássaro cai se Deus não assinar embaixo. A autorização. Tem que ter a autorização para um pássaro cair. Precisa ter a autorização de Deus, consentimento divino. Porém, vocês valem muito mais do que um pássaro. Posso ouvir um graças a Deus? Quem disse isso aqui, meus irmãos, não foi um filósofo, não foi um teólogo, não foi um pastor renomado, não foi o pastor Adalto, foi o próprio Senhor Jesus. Vocês valem mais do que pássaros. E o verso 30, já lhes referi aqui, Mateus 10, 30, até mesmo os vossos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até mesmo
os vossos cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eles estão computados, eles estão ali no estoque de Deus, está no almoxarifado de Deus. A Bíblia diz que todos eles estão contados, estão contabilizados. Final de ano, as empresas pegam e fecham para fazer o levantamento de tudo que tem. Deus, meus irmãos, tem o controle total dos cabelos da tua cabeça, porque a Bíblia diz que todos eles estão contados. E o verso 31 é que diz assim: não temais, não temais, porque vocês valem mais do que muitos pássaros. Até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Porquanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. A NVI diz assim: vocês valem mais do que muitos pardais. Amém? Eu quero convidar todos que valem mais do que pardal a ficar em pé. Nós vamos orar a Deus.